A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Tudo bom, meus amores? Que o Espírito Santo, nosso intercessor, o nosso amado Salvador, nesta hora, possa nos encher da sua graça, entrar no seu lar, lhe trazendo as novas, lhe trazendo a santificação, a salvação e o perdão. Porque só Cristo, Ele tem o perdão para mim e para você. Então, nesta tarde, estamos aqui junto com todos os intercessores para estar nos alimentando da palavra de vida eterna, levando a palavra de salvação, o perdão. É uma campanha que vamos falar do perdão, da santificação. Você, meus amados, que quer que seu nome esteja escrito no livro da vida, então você vai se unir conosco, né? Ouvir as mensagens que o Eterno tem para mim e para você e botarmos em prática. Você que está aí, meus amados, compartilhe o vídeo, os seus grupos, no seu país aí, aqui no Brasil. Compartilhe, estamos juntos falando do perdão. Então o YouTube entende que todas as vezes que estamos gravando, você está gostando de estar levando o perdão, a palavra de salvação para o seu lar, para a sua casa, você que está no hospital, você que está aí na penitenciária, ou na sua casa, mesmo no seu lar, com a sua família, ou no seu sítio. E você ali aproveita, junta conosco, para juntos orarmos, nos santificarmos e fazer uma análise em nossa vida, na nossa consciência. Então ali a gente vê o desejo, se a gente machucou, se a gente mesmo nos machucou. E temos essa palavra maravilhosa que é do perdão. O perdão e a santificação. Porque sem perdão e sem santificação, jamais teremos o nosso nome escrito no livro da vida. Jamais estaremos com Jesus na eternidade. Então, o que é que o YouTube entende? Que todas as vezes que estivermos aqui, você está gostando, está se trazendo um efeito bom para a sua vida, para a sua alma. Porque nosso momento de estar aqui é só falar do amor, da salvação, levar a palavra de salvação para a minha família e para a sua família aí. Então, nós estamos agora do mês 7, né, nós começamos, até dezembro, vamos estarmos aqui juntos falando do perdão, da santificação. Então, junto conosco, envie os vídeos, vocês aqui no Brasil, vocês aí em Israel, viu? Um beijo carinhoso, recebi a mensagem. Thank you para todos que estão aí debaixo do pé da árvore, assistindo o nosso momento de oração, né? Fazendo o ide, porque Jesus disse, ide, levai a palavra de salvação, ide, pregai o meu evangelho para todo mundo, toda criatura. Então, se você realmente está aí, porque você quer ouvir a palavra de salvação, você quer estar junto conosco, com seu nome escrito no livro da vida. Jesus está voltando. E nossos momentos de santificação temos que ser agora. O amanhã não nos pertence, é hoje. Você se arrependeu, você errou, você se machucou, você machucou o seu irmãozinho e você se arrependeu, vá no seu quarto, vá no seu cantinho, peça perdão, se santifique, se procure seu irmão, peça perdão, se limpe, examine a sua consciência, porque é na consciência que fica tudo armazenadozinho. Então ali você pede ao Espírito Santo para que você se desvazia das coisas que não vai lhe dar salvação, não vai lhe dar nenhum retorno, né? Então, nós estamos aqui nesse período de levar o ide do perdão, o ide do perdão e da santificação. Então, curta os vídeos, se inscreva no canal, né? Fale alguma coisa, envie com carinho. Estamos juntos fazendo o ide. Você, às vezes, não pode sair para o hospital, para ir em outro lugar, ou para mesmo ir falar do perdão. Mas você pode trabalhar também fazendo o ide, enviando os vídeos. Então, todas as vezes que estivermos aqui,
o YouTube vai enviar os vídeos para você. Amém, meus amores? Então, nós temos hoje o diácono William, que vai trazer a mensagem para nós, falando sobre o perdão e a santificação, né, William? Então, aqui nós estamos com nossos amados, né, neste momento do perdão, convidando o Espírito Santo para entrar em nossos lares, e cada um de nós vamos nos examinar, e cada um, meu amigo, temos uma falhazinha, né? Sempre temos um momento de pedirmos perdão, né? A todo momento a gente se pega com alguma falhazinha, e nós temos que se preparar para a vinda do Senhor Jesus. Não há mais tempo, tudo já está se encaixando, a natureza, ela já está dando seus sinais. E é claro que nós estamos tendo hoje essa oportunidade de juntos nos estar orando, se humilhando, né? O Senhor Jesus, ele não aguenta ver uma lágrima de um quebrantado de coração. Um quebrantado de coração e um puro de mãos limpas, ele move o coração do Eterno. Hoje eu estive na santificação, né, da alma, todas as 6 horas da manhã, nós temos a santificação. E lá foi ministrado hoje Salmo 85. Que maravilha! Você que está aí, meus amores, continue, pegue sua Bíblia de papel, pegue sua agenda, anote os textos que o diácono William vai passar, viu? Medite aí na sua casa, na sua fazenda, vai se encher enquanto podemos achar. Jesus disse, e buscai enquanto podemos achar. Então hoje nós estamos alimentando a nossa alma, né? Não ficar buscando outras coisas que não vai nos trazer retorno, mas juntos para a gente se santificar, se preparar para buscar a salvação. E não tem coisa mais prazerosa, né, William, do que o nosso nome escrito no livro da vida. Os dias estão muito difíceis e vão piorar, mas o melhor é que nós estamos dentro do esconderijo e cada momento buscando o nosso eterno Salvador, né, Cristo Jesus, amém? Pode falar, William, para os nossos irmãos que estão aí ligadinho conosco, nos ouvindo falar do perdão. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde. Desde já agradecer a oportunidade de poder participar, de poder estar fazendo parte da obra de Deus, né? Como está escrito que nós estamos em uma grande obra e nós não podemos parar. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto em cima do tema que é o perdão, no livro de Mateus, no seu capítulo 6, no versículo de número 14, que está escrito assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Amém? Esse capítulo da Bíblia vai nos contar que nós temos a necessidade de perdoar para nós sermos perdoados. Por que isso? Porque a falta de perdão vai trazer risco para algumas pessoas, vai trazer risco para alguns irmãos, porque a falta de perdão nos tira do livro da vida. Mas perceba que quando a gente não perdoa, as portas começam a se fechar, as coisas começam a dar errado. Uma raiz, que a falta de perdão é uma raiz do mal, que por muitas das vezes a gente alimenta por uma injustiça que alguém faz. E perceba que Estevão, antes dele, quando ele está sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele vai dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E Jesus vai dizer a mesma coisa: perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque a gente perdoar quem a gente ama é uma coisa,
Agora, perdoar quem foi injusto, quem nos faz o mal, quem nos deseja o mal, é aí que está a raiz do Evangelho. Aí que está a verdadeira forma de viver o Evangelho. É quando a gente de verdade entende que o Evangelho vão nos ofender, vão nos criticar, e mesmo assim nós temos que perdoar. Quem alimenta o perdão vai sofrer com doenças nos ossos, vai sofrer com percas. Uma pessoa que não vai perdoar se torna uma pessoa amargurada, que não confia em ninguém. Então, por esse motivo, nós temos a necessidade, é um tema forte, é um tema que todos nós precisamos, tanto para a família quanto para a igreja, porque nós somos uma família e nós sabemos que sempre alguém vai errar com a gente, ou a gente vai errar com alguém. Por esse motivo da gente perdoar para ser perdoado. Porque quando a gente perdoa, é sinal de arrependimento. Foi o que Davi fez no Salmo 51. Ele pediu perdão e se arrependeu dizendo: tira de mim a coroa, tira de mim as vestes, tire de mim o palácio, só não tire o teu espírito. Porque quando a gente perdoa, é porque nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, ou seja, nós não somos vazios. Porque uma pessoa que não consegue perdoar é uma pessoa que está vazio de conselhos, vazio de presença, vazios do Espírito Santo. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo perdoa independente de qualquer coisa. Ela perdoa, ela esquece e ela não pratica mais, porque ela entende que ela precisa perdoar para ser perdoado. É o sinal que Jesus, que o céu, que Deus nos dá. Até porque Jesus passou por várias dificuldades e uma delas foi perdoar algumas pessoas. Quando ele vai dizer assim, faz o que tem que ser feito com Judas. E o problema de Judas não é tirar sua própria vida. O problema dele foi não pedir perdão àquele que podia perdoar. Ele poderia pedir perdão, poderia participar e poderia ser membro. Então tem pessoas que preferem se excluir do que pedir perdão. E tem pessoas que preferem se excluir do que perdoar. Alguém que te fez o mal, alguém na sua infância. E tem muita gente em nosso meio que ainda tem uma raiz do mal da infância. Rejeitado por pai, rejeitado por mãe, rejeitado por parente. Mas nós temos que entender que o homem pode nos abandonar, mas Deus não. E a nossa primeira oração é sempre ajoelhar e pedir perdão a Deus. Pedir a Deus que nos perdoe pelo dia que nós vivemos. Mas a gente também sabe que quando a gente vai ofertar, se a gente tiver algum problema com algum irmão, até nesse caso nós temos que deixar nossa oferta, pedir perdão, porque a nossa oferta é como adoração. E ninguém pode estar adorando com a raiz de amargura, odiando, desejando mal. Nós temos que adorar o Senhor em espírito, em alma, em verdade. E é isso que quer dizer. Toda a verdade é o que está escrito na Bíblia. E toda a verdade nós temos que viver ela, se esforçar para viver ela. Se é necessário perdoar, nós vamos perdoar. Se é necessário nos arrepender, nós vamos nos arrepender. Se é necessário a gente jejuar, consagrar, só para perdoar uma pessoa, para a gente não correr o risco de perder a nossa salvação, nós vamos fazer isso. Entrar em propósito, orar, jejuar, consagrar, porque eu entendo que o meu irmão erra comigo e eu também erro com ele. E nós temos que ter a paz com todos, sem o qual ninguém verá a Deus. E se eu não perdoo meu irmão, eu não estou tendo paz com ele. Eu não estou tendo comunhão com ele. E nós somos o corpo de Cristo. E a pergunta é, o que a gente é no corpo? A gente é aquele que perdoa ou aquele que guarda ódio?
porque é um tema que é forte, não é simplesmente um tema, é um tema que vai atingir todo mundo, que é a falta de perdão. É um tema que vai atingir todos os lugares, porque se a gente observar, sempre vai ter alguém que precisa pedir perdão, sempre vai ter alguém que precisa se arrepender, sempre precisa ter alguém que precisa ser perdoado. Mas eu já pedi perdão. Sim, você já pediu perdão. Cabe à pessoa agora perdoar. E nós corremos um risco em detalhes quando se trata de perdão. Porque todo perdão vai trazer arrependimento. Quando a gente perdoa é porque a gente traz o ar, a gente entende que é necessário se arrepender para Deus perdoar. Porque Deus, ele não perdoa quem pede perdão, ele perdoa quem se arrepende. E nós temos o direito de entender que quando a gente pede perdão é porque a gente está se arrependendo. E também, né, o Senhor, né, a palavra do Senhor diz que se nós não perdoar, a gente não tem direito ao perdão. Ao perdão. Ainda que esteja fazendo o melhor para a casa do Senhor ou fazendo a obra do Senhor, mas ele, se tiver alguma manchinha, né? Como disse, alguma manchinha de mágoa, assim, ele já perdeu a salvação, porque fica registrado na consciência. Coisa boa, né, William? Quando a gente vai orar ao Senhor, que a gente fala assim: meu Pai, visita a minha consciência, porque nem o adversário, né? Nem o nosso adversário, ele não tem esse poder de visitar a nossa consciência. Para você ver que é uma coisa tão divina que só o Criador, no nome do seu Filho, que foi dada essa carta para a gente entrar dentro do santuário. Então, é através dessa maravilhosa carta, né, que nós temos acesso de pedir ao Criador: visita a nossa consciência, Senhor. Porque mesmo aquele que não vai pedir, o Senhor, ele é poderoso, ele é o único que vê a nossa consciência. Mas quando a gente vai por amor, né, porque a gente perdoou, porque a gente se quebrantou, então ele vai visitar a nossa consciência e vai purificar e nos santificar. E aquele que não perdoa, que ainda que o Criador esteja contemplando e vendo a consciência, porque o inimigo, né, o nosso adversário, ele não tem o poder de ver a nossa consciência. Então, o objetivo dele é esse: jogar um contra o outro, como está em Efésios 6, quando fala dos filhos de Belial. E tem mais uma partezinha que ele diz assim: 6 coisas você aborrece, abomina, Deus abomina, né? Assim que tá lá, Deus abomina. A 7, até a sua alma abomina. A contenda entre irmãos. Então, aquele que traz contenda entre irmãos, ele não tem direito ao perdão, porque a doença dele é um câncer, é maligno, que não tem cura. Mas para mim, para você, como o William, né, usado pelo Espírito Santo, está trazendo essa palavra maravilhosa da gente se examinar e perdoar. Eu não vou querer perder minha salvação porque eu não vou liberar um perdão. Por causa do orgulho, por causa daquele orgulho. Os orgulhosos também, né, William, não tem direito ao perdão. Então a gente tem que ser humilde, puro de coração, e tudo mais precioso é a nossa salvação. Que coisa linda essa palavra, né? Que palavra maravilhosa é a palavra do perdão. Porque ela traz uma santificação na nossa consciência. Uma consciência renovada. Não entra a malicência da contenda entre irmãos. Então você que está aí, procure visitar a sua consciência, né, William? Se examinar. Se examinar.
É um tema forte, né? Tema forte. Perdão. Uhum. É um tema que vai fazer a gente Refletir. pensar, colocar nossa consciência no lugar e ver se vale a pena a gente correr o risco de perder a salvação porque a gente não quer perdoar. E a pergunta é: o que é mais importante? Perdoar para ir para o céu ou não perdoar para ir para o inferno? Porque Jesus mesmo, né, quando ele estava ali na cruz, ele falou: Pai, perdoa aqueles que não sabem o que faz. Naquele momento ali, ele perdoou, sofrendo. Porque se ele não perdoasse, também ele não tinha direito de voltar ao Pai Celestial. Ele, todo humilde, meu Pai, perdoa aqueles que não sabem o que fazem. Então, que maravilha, viu, Ilha? O maior exemplo, né? Foi Jesus. Foi Jesus. Acerca do perdão. Os outros imitaram ele, como Paulo, né? Mas o maior exemplo foi ele. De cruz, de sangue, né? De sofrimento. Ele foi o maior exemplo que a gente temos que perdoar. Nós temos que aprender a seguir esse exemplo. E perdoar. Incondicionalmente. Perdão. Que maravilha. Que preciosidade. Foi muito bom, viu, William? Foi muito bom essa mensagem. Que essa preciosidade dessa palavra, eu já peguei, já está aqui no meu coração. Glória a Deus. E que chegue ao seu coração também. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não permita que o inimigo venha te cegar. Não permita que o orgulho venha te parar. Procure a santificação. No nome do Senhor Jesus Cristo, o seu perdão, ele não será negado se você se arrepender. Se você se humilhar e buscar, o Senhor vai ouvir e vai te perdoar. Porque o Criador, William, ele não aguenta, ele não resiste uma lágrima de um pecador arrependido. E ele disse: tudo no nome do meu filho será possível. Você não consegue perdoar, não, meu querido? Fale no nome do Filho do Criador. Eu perdoo aquele que me feriu, aquele que me machucou, aquele que me fez passar por esse momento tão humilhante. Essa semana nós erramos, viu? Não é porque nós estamos aqui, nós também erramos, mas nós não deixamos o sol se pôr sem não fazer um exame na nossa consciência. Essa semana eu até errei. Eu falei com Deus. Eu estive em um certo lugar. Eu tinha feito uma compra e essa compra passou alguns dias. Então o produto ficou ruim. Aí eu aproveitei, cheguei nesse lugar e disse: eu não gostei, vocês enganaram, que não sei o quê. Peguei o produto e eu não quero, não sei o quê. Aí tirei o produto que eu estava nesse lugar e tinha uns jovens, tinha uns rapazes. E ali tinha aquele povo, uma coisa, e ali me subiu aquela coisa e eu peguei, tirei assim, larguei lá. Eu não vou fazer, não quero, não, deixa pra vocês. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou assim: aquilo é jeito, minha filha? E eu fui pro joelho, pedi perdão ao meu Senhor. E eu estava nessa loja e fiz isso, tá vendo? Que a gente também erra. Sim. Aí eu pedi perdão, eu disse: meu Deus, me perdoe, Senhor. Eu fiquei tão indignada que eu cheguei lá e não quero ir porque você fez isso, explodir. Que eu mesmo disse: meu Deus, que foi aquilo? Então a gente não tá escapo. Verdade. Eu quero até aproveitar a oportunidade. Se um desses meninos estiver me vendo, eu estive em uma loja no Iguatemi. E aí eu fiz isso, eu quero aqui pedir perdão também, em nome de Jesus, porque nós somos errantes. Às vezes nós nos deparamos com cada situação que às vezes a gente erra. Mas nesse momento de reflexão, a gente para poder analisar que nós não somos perfeitos. Temos falha, mas não devemos deixar o sol se pôr
sem antes não fascinar o nosso coração e a nossa memória. E eu tenho certeza que naquele momento que o Espírito Santo me chamou a atenção, eu imediatamente, eu não dei ousadia ao inimigo, eu fui chorar e pedir perdão aos pés do Senhor Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Vamos orar, William? Vamos. Deixa eu tomar um pouquinho aqui dessa água. Vamos orar a oração do Pai Nosso, que ela nos traz uma reflexão extraordinária, que é quando fala do perdão. Perdoai-nos, Senhor, para que possamos ser perdoados. Não é fingir que perdoou, é olhar para aquele que te feriu e você olha eles com os olhos de amor, porque sem amor e sem santificação, jamais teremos o nosso nome no livro da vida. Então Jesus veio, nos comprou com seu puro sangue carmesim, nos purificou e nos deu o Espírito Santo. Então a gente não pode deixar a carne chegar na frente do Espírito Santo. Se errou, peça perdão, se humilhe e conserve seu nome no livro da vida, que Jesus está voltando, viu? Eu sempre digo, eu estou esperando meu rei, porque de maneira alguma eu quero que meu nome saia do livro da vida, não. Verdade. Hein? Vamos orar, meu irmão? Vamos. E aí, quer deixar alguma palavra para os nossos amigos? Pode aproveitar ainda, dá um tempinho ainda. Sobre o perdão, quem não perdoa sofre muito. Traz enfermidade, traz separação de pessoas, porque quem não perdoa se afasta. Então, não se sinta inferior pedir perdão. Pedir perdão é um sinal de humildade. Pedir perdão, porque eu já tive que pedir perdão. Em momento algum me arrependi por ter pedido perdão. Por sinal, me alegrei e hoje eu tenho minha vida abençoada. Quando eu fui até o meu próprio pastor, que eu errei com ele, pedi perdão a ele. E hoje nós somos grandes amigos. Aleluia. Deus fez com que eu entendesse que eu estava errado, através do Espírito Santo dele. Fui pedir perdão e hoje nós somos grandes amigos, além dele ser meu pastor. Vou na casa dele, tomo um café com ele, almoço com ele, a gente conversa, ele me aconselha, ele por muitas das vezes já viu o perigo que eu não estava vendo e me aconselhou. Então hoje em dia eu entendo que o perdão não é pedir perdão é um tipo de humilhação, não. Pedir perdão é uma dádiva, é para quem tem coragem, é para quem quer viver o Evangelho e para quem de verdade quer ir para o céu. Aleluia. Então, mais uma vez, nós vamos perdoar para ser perdoado. Aleluia. E assim o nome de Deus vai ser glorificado, porque quando se perdoa, cadeias são quebradas. A falta de perdão traz prisão. Mas quando a gente perdoa, Deus libera as bênçãos, libera milagre, providência. Só para encerrar, e tem pessoas que têm bênçãos que não aconteceu ainda por esse motivo, a falta de perdão. A falta de perdão. Deus quer abençoar, Deus quer realizar, Deus quer dar uma faculdade que quer fazer, um bom emprego, quem sabe, mas não aconteceu ainda, a honra não veio porque não perdoou ainda coisas do passado, que já era para ter perdoado. Então que a gente aprenda a perdoar, porque só assim a gente vai ser perdoado. Aleluia. Muito obrigada, William. Amém. Viu? Que o Senhor Jesus continue lhe abençoando, lhe abençoando seu ministério, sua vida, que o Pai das Luzes lhe ilumine cada vez mais, né? E que as armaduras estejam sobre você, Amém. Né? Onde você for, fazendo o ID do Eterno, que é o mais importante. Nós estamos aqui para isso, né? Nesses dias de grandes lutas, dias difíceis, mas o nosso intercessor, ele nos deu as armaduras para ir pelo mundo levar o ID, o Evangelho do Eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigada, tá bom? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Não nos deixemos cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Que maravilha, né? Tem mais, viu, gente? Tem mais pastores que vêm aí, mais obreiros, mais diáconos, trazer a palavra do perdão. Você continue compartilhando os nossos vídeos e juntos fazendo o ID do nosso eterno Salvador. Amém? Deus abençoe a todos vocês que estão aí nos hospitais, que o Pai das Luzes derrame o óleo da cura, né, no lar onde estão as crianças, que o Senhor abençoe, aqueles que estão em suas casas, que o Senhor abençoe. Pai, abençoe os casais, em nome do Senhor Jesus. Traz o amor, meu Senhor, traz, meu Senhor, o revestimento do teu Espírito para este casal, meu Pai. O discernimento, meu Senhor, da palavra, do amor. Dá, meu Senhor, o amor, porque sem amor jamais nós veremos ao Criador. O Filho do Eterno, ele se entregou por amor. Se nós formos até a ele por amor, com certeza, tudo será na nossa vida resolvido. Amém? Muito obrigada, William. Que o Senhor abençoe o nosso Brasil, que o Senhor abençoe aí em Israel e todo o globo sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Pai, toma primazia deste globo, meu Senhor. Guarda os teus intercessores, guarda os teus palestrantes. Toma, Senhor, a primazia de todo este globo, tanto aqui no Brasil como ali em Israel. Pai, guarda os teus mensageiros, nos continue braço forte, nos guardando, meu Senhor, dentro do teu esconderijo. Nos livra, meu Pai, do espírito da mortandade, mas nos encha da graça e da compaixão e misericórdia, nos encha do teu espírito, meu Senhor da glória. E assim nós te agradecemos no nome do teu Filho eterno. Amém. Tá bom? A paz e a graça do nosso Senhor Jesus, e se Ele permitir, nós voltaremos de novo falando sobre o tema do perdão. Amém. Uma boa tarde, a paz do Senhor. Amém. Shalom.